coisa nós podemos fazer trabalhando para o bem. Talvez ajudando a carregar uma cesta, porque isso tudo é trabalho. Quando nós calculamos, pensamos assim, tudo é trabalho, no bom sentido da palavra. Estamos fazendo algo. Então a caridade também entra aí em que nós podemos fazer tanta coisa sem precisar ter dinheiro. Nós podemos, por exemplo, como disse a irmã Dulce, ao Divaldo Franco, numa ocasião em que ele foi visitá-la no hospital lá em Salvador, trabalhar para Jesus. O filho do Divaldo, que é um médico, ele foi visitá-la, a irmã foi visitar a irmã Dulce naquele hospital dela, e ela estava muito mal. Ela tinha um problema muito grave, muito sério de pulmões e dialise. Tinha uma série, ela não estava nada bem. Aí esse médico, esse filho do Divaldo Franco, chegou lá e perguntou como é que ela estava. Ela disse, ela contou, eu estou indo assim. O que a senhora está fazendo? Ela disse assim, eu estou trabalhando. Aí ele disse assim, mas como? A senhora não pode nem levantar, a senhora nem consegue respirar direito. Como é que está trabalhando? Eu estou trabalhando para Jesus. Aí ele disse assim, me ensina, a senhora me ensina como é que se faz isso? Aí ela diz, quando eu inspiro, eu digo obrigada, Jesus. Quando eu expiro, eu louvo a Jesus. Louvado seja Jesus. Então nós vemos que o que nós podemos fazer, tudo que nós podemos fazer em prol, em benefício dos outros, em benefício nosso mesmo. Então há muitas pessoas que têm problemas que não podem trabalhar, que têm problemas físicos, por exemplo, e podem trabalhar igual. Poderiam trabalhar. Eu me lembrei que eu li um artigo na sexta-feira sobre o físico, o Dr. Stephen Hawking, aquele inglês. E eu li, ele sofre daquela doença esclerose lateral amiotrófica. É uma doença muito grave que não tem cura, até hoje ainda não tem cura. E ele nasceu no dia 8 de janeiro de 1942. Aos 21 anos, diagnosticaram que ele estava com essa doença. Aos 21 anos. Mas ele já estava se formando e nem por isso ele deixou de estudar, deixou de se formar. E ele hoje é uma pessoa, é um físico muito conhecido. Ele foi nomeado e tem vários títulos e tudo, mas ele é uma pessoa que através dessa doença, ele não pode se mexer, ele não faz nada. Vocês conhecem, vocês já viram a imagem dele, naquela cadeira de roda bem especial, a cabeça apoiada assim, que ele nem consegue falar. Essa doença, e esse médico que escreveu esse artigo sobre ele, escreveu que ele tem uma forma dessa doença que é a mais lenta. Isso quer dizer que não é um sofrimento curto, mas está desde os 21 anos, ele agora fez 68. Agora imagine, ele está com essa doença, mas ele não deixa de trabalhar. Ele não deixa de trabalhar. E podemos dizer assim, graças à tecnologia, ele tem a possibilidade de se exprimir, ele sabe como a tecnologia dá a oportunidade a ele, pensamentos que vêm, porque ele é lúcido, a mente dele é lúcida, só o corpo físico que tem essa doença, mas ele é uma pessoa lúcida, então que ele pode trabalhar. E tantos outros que adoeceram com doenças muito graves, mas pessoas despertas, pessoas lúcidas, não deixaram de contribuir para a sociedade com o trabalho delas. Porque a questão não é a nossa saúde física só. A questão é que nós temos que ser também mentalmente, intelectualmente, espiritualmente também saudáveis. Então, despertar a consciência, enquanto ela não despertar na pessoa, vai encontrar sempre aqueles obstáculos. Eu tenho que trabalhar. Porque eu tenho que. E isso no alemão se diz muito. Ich muss. Eu tenho que. O brasileiro acho que não diz tanto não, né? Eu vou trabalhar. Ele é mais assim, vamos lá. Então, esse eu tenho que
fazer, eu tenho que ir trabalhar, é como uma resistência que ele tem. Uma resistência a fazer algo que ele preferia não fazer, porque ainda não despertou para o valor real do trabalho. Ele ainda está dormindo. Ainda acha que tudo pode acontecer, que vem o pão, cai do céu, de um maná que vem do céu, né? Que nós não precisamos nos esforçar, e não é assim, não. Deus ajuda, mas primeiro somos nós que temos que fazer esse passo. Para que Ele possa nos ajudar, nós temos que nos esforçar. Mas pouco a pouco o ser humano, ele também vai descobrindo, ele vai crescendo, vai evoluindo. E à medida que ele vai sofrendo os embates devido a essas resistências que ele tem, ele vai se perguntando, por quê? Por que que eu, por que que os outros? Por que que eu não consigo, por que que eu tenho que? Todas essas perguntas que o ser humano sempre se faz, de repente afloram. E começamos a nos interessar pelas respostas. Nem sempre encontramos a resposta imediatamente, mas aquilo que está dentro de nós vai se tornando tão forte que vamos procurar. Nós vamos procurar as respostas. Porque há respostas para tudo isso, não é? Porque todo mundo quer saber por que tem que sofrer. Então, o ser humano vai começar a despertar. Um terapeuta, um psiquiatra americano, Maslow, ele disse que era muito importante que as pessoas, que o ser humano, antes de entender, antes de começar verdadeiramente a viver, ele tem que se conhecer. Viver no bom sentido da palavra, que viver todos vivemos. Então, ele tem que se conhecer, se autorrealizar, se autodescobrir. Porque só aí, nesse momento, ele vai descobrir os valores da vida. Ele vai descobrir o valor e o significado da vida. Ele vai agradecer por todo dia que de manhã ele acorda e diz assim, graças a Deus eu posso trabalhar. Nem que eu tenha que fazer um trabalho daqueles. Porque trabalho não tem importância se é o trabalho de limpar um chão, de limpar alguma coisa, ou de fazer o trabalho que for, ele é digno. Entendemos que nós não podemos esperar que os outros façam um trabalho por nós. Essa época já passou. Antigamente, era um nobre, as famílias aristocratas, elas nunca teriam mexido em alguma coisa, porque não era digno delas, o status delas. Então, tinham seus escravos, tinham os seus empregados, as suas servas. E que nós conhecemos, quando vemos esses filmes assim do século, digamos assim, que se desenrola no século XVIII, XIX, você vê que a dona de casa, a senhora, mas não é nem capaz de tirar uma roupinha, nem a de fora, nem a íntima, nem nada, que todo mundo está lá ajudando, as servas e tudo. Isso passou, graças a Deus. Mas, não obstante, também essas servas aprenderam alguma coisa. Talvez de um modo difícil, mas aprendeu a aceitar esse seu trabalho, né? Mesmo revoltado, porque elas também precisavam do trabalho. Então, hoje em dia, nós não, digamos, pelo menos no hemisfério ocidental, aqui na Europa, não temos mais escravos. Temos pessoas que trabalham muito. E temos no mundo inteiro países em que ainda se trabalham mais de 16 horas. Eu me pergunto, meu Deus, e quanto que dormem? Quase não dormem. Então, o dia 1º de maio, por exemplo, foi exatamente um dos motivos por que foi estabelecido o Dia do Trabalho, do Trabalhador, como sendo 1º de maio. Porque em 1886, em Chicago, nos Estados Unidos, houve uma revolução. As pessoas tinham que trabalhar 16 horas. Isso não é humano. Quem trabalha 16 horas? Então começou a revolta e aí houve mortes naquela ocasião, porque claro que ninguém estava preparado para aquilo, mas eles conseguiram e foi reduzido a 8 horas diárias. Mas exatamente, eu não sei, na Suíça se trabalhou, quando eu cheguei na Suíça, antes se trabalhava umas 9 horas e meia. E aí começaram a reduzir, mas tem certos ramos na Suíça, que eu não sei na Áustria, que ainda se trabalha 9 horas por dia. Comércio, por exemplo, se trabalha 9 horas por dia, trabalhamos só 5 dias,
e temos 2 dias livres, mas assim mesmo, mas é o comércio, então nós temos que aceitar também isso. Agora, em 1891, o Congresso Internacional Socialista se reuniu em Bruxelas e declarou o dia 1º de maio como o Dia Internacional do Trabalhador. Essa data é importante porque, quer dizer, é importante também para o ser humano para nos lembrar do trabalho e do esforço de cada um que trabalha. Agora, é também o momento de fazer reivindicações, de dizer, olha, a situação nossa aqui não está boa. E é um trabalho do sindicato. Às vezes eles conseguem. O que eu não entendo é que dia 1º de maio, que é um dia que deveria ser um dia de festa, porque é a festa do trabalhador, é um dia que ele recebe, que ele que se comemora, que se lembra dos trabalhadores, e quantas vezes tem o quê? Lutas, tem perturbações na rua, nas lojas e tudo mais. Mas isso aí, de novo, é o ser humano, que infelizmente ainda está nesse ponto, que acha que ele quer resolver tudo assim, na força, mas não é assim. Então, o 1º de maio é um dia muito importante para nós todos, para nós, povos do mundo inteiro, e eu creio que, não tenho certeza, mas a maior parte dos povos, das nações no planeta Terra, eles comemoram esse dia 1º de maio. Lembrar sempre do trabalho, do trabalhador, porque nós precisamos do trabalho, mas precisamos do trabalhador também. Então, é isso que é importante. E Jesus, por exemplo, que ele ficou antes dele sair para pregar, antes dele começar a missão dele, ele aprendeu a profissão do pai, que era o carpinteiro. Ele trabalhou vários anos como carpinteiro. E só depois é que ele deixou essa profissão para executar um outro tipo de trabalho, a outra profissão dele, que foi ensinar as pessoas. Pedro era o quê? Era um pescador. Ele passou de ser pescador de peixe a ser pescador de almas, de pessoas. Tiago, João, todos eles tinham uma profissão. Então, cada um começou a vida, uma vida normal, como profissão, que naquela época era normal. Lucas era um médico, e Mateus era o que ia recolher os impostos. Cada um tinha a sua função. Depois foram deixando para poder executar o outro trabalho, que era ir e pregai. Então, uma vez, Jesus, quando ele estava com seus discípulos, assim, numa roda, estava também Judas Iscariotes, e ele explicando para os seus discípulos, para eles, a tarefa deles, saírem por aquele mundo deles, trabalhando para ensinar as pessoas as lições de amor, do perdão. E todo mundo muito empolgado. De repente, Judas perguntou assim: sim, mas se nós saímos para fazer esse trabalho, nós precisamos de dinheiro, não é? E Jesus, logicamente, disse: bom, o dinheiro é uma coisa muito saudável. Quem sabe lidar com dinheiro, então ele vai saber utilizar esse dinheiro de uma forma correta. Mas o dinheiro nem sempre é necessário. Naquela época, porque ele dizia assim, porque o meu pai, quando criou tudo, também não precisou de dinheiro. Ele criou. E quando nós vemos na natureza, nós vemos que tudo que cresce, tudo que Deus criou, não precisou de dinheiro. É o psiquismo divino que põe tudo isso a funcionar, que ele cria, ele vai criando o tempo todo. Então, precisamos de dinheiro nas nossas vidas, sim, porque nós não podemos mais viver como os homens da caverna. Hoje nós temos necessidades. Então, quanto mais nós evoluirmos, as nossas necessidades também vão mudando. E nesse momento, Deus provê que nós possamos também receber isso que nós precisamos. Agora, outra coisa é se nós estamos trabalhando só para ter o supérfluo.